Barra descobre que Sirin nunca foi amante de Sarp e que causou o acidente dele. Esses capítulos irão ao ar do dia 24 a 28 de fevereiro. Se ligue nesse spoiler para vocês saberem antecipadamente, em detalhes, como que a Barra vai descobrir que a Sirin nunca teve nada com Sarp, que ela inventou tudo, e qual será a reação dela ao descobrir essa verdade. Senta, deixa que eu falo primeiro. Eu conto o que aconteceu naquela noite horrível e o que aconteceu depois. Barra diz, mas eu quero saber a verdade, combinado? Sarp diz, é claro, vai ser sem mentira. O que acha que eu esconderia de você? Sarp conta que foi ver a mãe e o padrasto dela, porque queria reaproximar ela e a mãe, e jura que não sabia que ela tinha uma meia-irmã. Sarp diz que Sirin se aproximou dele como uma moça inocente e foi educado porque ela parecia ser uma boa pessoa, foi só isso. Sarp diz, eu via ela como uma menina e fui muito gentil com ela, mas eu nunca percebi que ela me amava e isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas assim que eu entendi quais eram as intenções dela, eu me afastei. Eu deixei bem claro para ela que era casado e que eu te amava. Eu não tinha noção do nível de obsessão dela até que ela me seguiu depois que eu saí da sua mãe. Barra diz, tá bom, eu quero que você me fale o que você fez para encontrar ela, porque ninguém sabia onde a Sirin estava. E aí, para você foi muito fácil achar a Sirin e convencer ela a ir para o hospital e fazer o transplante de medula. Como você fez isso? Sarp diz, a Piril encontrou. A Sirin estava na casa do pai dela, então ela foi junto comigo para eu poder entrar nessa casa. Barra diz, então a Piril já me salvou 2 vezes. Isso é verdade mesmo, não é? Sarp diz, como você pôde pensar que eu tinha uma relação com a Sirin? Que eu estava vendo ela, ainda mais depois do que ela fez naquela noite. Ela destruiu a minha vida sem nenhuma piedade. Barra pergunta em que noite. Sarp diz, na noite que eu caí da balsa. Surpresa, Barra diz. Você caiu? A polícia disse que você assediou alguém. A Sirin te culpou? Te incriminou? Sarp confirma que sim. Barra fica chocado e diz, é claro, como eu não pensei, a verdade estava bem na minha frente todos esses anos. Sabe, olha, eu nunca acreditei no que a polícia me disse. Eu disse que você nunca faria isso, que era impossível. Não era você. Acho que eu sou muito burra mesmo. Como eu não pensei nisso, eu devia ter imaginado. Que droga! A sua mãe ficou sabendo disso? Hã? Sarp diz que a mãe soube depois. Barra diz, como ela fez isso? A minha própria irmã acusou meu marido de assédio e fez outras pessoas atacarem ele, jogarem da balsa e pensarem que tivesse morrido. E ela seguiu em frente com a vida dela como se nada tivesse acontecido. Que tipo de pessoa ela é? Sarp diz que o problema é que a Sirin falou muito mais e conta que ela falou para o homem que ele mandou procurá-los que eles tinham morrido. Sarp diz que o homem que ele mandou parou de procurar quando a irmã dela disse que eles tinham morrido. Barra diz que não entende a maldade da Sirin. Pergunta como ela pôde falar isso e por que quis fazer tanto mal assim para eles. Sarp diz que não sabe por que ela fez isso e que acha que a maldade dela não tem limites. Barra diz, que bom que ela não tá aqui. Eu sinto tanto ódio que tenho vontade de fazer ela sofrer. Ela precisa pagar por separar a gente e por tudo que fez a gente passar. Inclusive por tudo que a gente suportou. Ela prejudicou 2 inocentes. Os nossos filhos precisavam de você. Fez muita falta. A Sirin tem que pagar por isso. Sarp diz, o que vai acontecer agora é o que mais importa. Se a Sirin vai pagar pela dor que ela causou ou se vai ser a pessoa mais feliz do mundo, isso não interessa, mas a gente sim. Barra, eu só quero saber como é que vai ser, o que você vai fazer, o que a gente faz com todo esse amor que eu ainda sinto por você. Nesse momento, alguém bate na porta e Barra não diz nada. Sarp vai abrir e Piril pergunta de quanto tempo eles ainda precisam para conversar. Sarp diz que eles acabaram de começar e ela sabe quanto aquela conversa era necessária. Piril diz que se ele quiser, pode levar as crianças para uma fazenda que viu no outro dia e leva os seguranças com eles. Assim ele e a Barra podem continuar a conversa. Sarp concorda. Volta para a sala, senta ao lado de Barra e diz, sobre o que a gente falou? Barra diz, espera. Por favor, vamos ficar quietos por 5 minutos. Paciência, eu não estou muito bem.
Piriu manda Leila levar as crianças para a fazenda que cria cachorros e diz que os seguranças vão com eles. Leila sai com as crianças. Piriu entra na casa pela porta da cozinha e fica escondida, vendo Sarp e Barrá. Sarp diz a Barrá que depois que caiu percebeu que não estava machucado e então pensou em começar a nadar. Estava com muito frio e depois de um tempo começou a congelar, até que parou de sentir as pernas. E quando acordou, estava no barco da Piriu. Barrá diz, aí eles te levaram para a casa da Piriu. Eu sei porque o Enver me contou. Você matou um homem, o noivo dela. Sarp diz que é verdade, que matou o ex-noivo da Piriu. Piriu está sentada no chão quietinha, escutando a conversa deles. Sarp diz que o ex-noivo da Piriu era filho do homem que está o perseguindo e conta em detalhes como aconteceu a morte de Mert. Diz que foi um acidente, que não queria matá-lo e depois disso, o segurança dele atirou nele. Sarp diz, mas o que aconteceu naquela noite, a pior da minha vida, foi desgraça atrás de desgraça, como se eu tivesse condenado. Eu não podia escapar do meu destino. Eu estava amaldiçoado. Ele disse que estava muito mal, ficou inconsciente por um tempo, por várias semanas, e quando recuperou a consciência, estavam na Grécia. Cuidaram dele, salvaram a sua vida. Sarp continua. Eu queria entrar em contato com você, mas pediram para eu não fazer isso. Eles não queriam que ninguém me reconhecesse, mas aí tinham publicado uma notícia. Os homens do Nezir falaram que não encontraram meu corpo e como não tinham provas, pensaram que eu não estava morto. E por isso eles perseguiram você por um tempo. Te observavam para ver como que você estava. O SWAT queria que eles te vissem sofrendo por ter perdido seu marido para sempre. Só desse jeito o Nezir ia acreditar que eu tinha morrido de verdade. Barrá diz, por isso você desapareceu. Fingiu a sua morte para poder se salvar. Deixou Doruk no meu ventre e a Nissan nos meus braços. Eu fiquei sozinha sem ninguém em quem confiar, além de estar sem dinheiro. Sarp diz, Barrá, a ideia não era essa. O plano era você pensar que eu tinha morrido. Barrá diz, mas por quê? Você podia ter vindo me contar o que estava acontecendo ou poderia ter fingido. Você tem ideia de como eu sofri? Claro que não tem. Como poderia ter? Não teria como. Não tem palavra para explicar a dor da sua morte. Eu não sabia se ia poder continuar, porque aquela dor era pior que a própria morte. Eu nunca teria tido coragem de te machucar desse jeito, mas você fez isso comigo. Você teve coragem de me machucar desse jeito. Porque você me fez pensar que você tinha morrido. Você nunca pensou em como eu ia sofrer? Você me abandonou e desapareceu, Sarp. Você fez um mal que não tem ideia. Ela dá as costas para ele, chorando. Sarp se aproxima dela e diz, meu amor, minha Barrá, a abraça e continua. Meu amor, eu te amo. Barrá chora no peito dele. Piriu chora desolada ao ver eles tão próximos. Sarp diz a Barrá, meu amor, eles não podiam ter dúvidas. A gente não podia cometer nenhum erro. Qualquer movimento, eles podiam pensar que você teria recebido alguma mensagem minha. Foi só por isso que eu não te procurei antes, meu amor. Por favor. Barrá diz, não encosta em mim, não me abraça. Eu não te culpo, mas as suas ações nos separaram.